Parece um museu. Olha lá. Esta está muito bem. Parece um museu. Claquete, O último comboio do Cateiro. sagrado, balneário, Vitor Paneira. Olha, Vitor, tu vivenciaste experiências fantásticas em clubes de grande dimensão, mas tu quiseste vir ao sítio onde começou a grande aventura no mundo do futebol. Quando entraste naquela porta, um puto de 17, 18 anos, 16. carregado de sonhos. Conta lá como é que é. Conta lá isso. Eu decidi ir por este balneário, poderia ter ido para muitos outros balneários onde eu joguei, mas eu acho que aqui foi onde tudo começou. Foi aqui no Rio Pel. Eu tinha 16 anos e começo a jogar muito tarde, começo a jogar aos 16 anos, que não era muito normal. E num treino de 4 contra 4, os treinadores que estavam a fazer um treino, que faltava jogadores, naturalmente o Rio Pel recrutava na altura muito poucos jogadores, mas tinha sempre muitos bons jogadores e era um clube excepcional. E eu fiz um treino 4x4 e os treinadores ficaram apaixonados, vieram a correr, chamaram o diretor para me contratar. E acho que foi aí que tudo começou. E comecei a acreditar que tinha potencialidade para poder chegar a ser um jogador. Nunca esperei, eventualmente, sonhei. Os sonhos muitas vezes concretizam-se, mas ter chegado onde cheguei, ao Benfica e depois à Seleção Nacional, foi aqui, essencialmente, que tudo começou. E sabe a minha ambição na altura, porque foi quem me treinou depois na Primeira Liga, foi quem me lançou na alta roda de futebol, e via a garra que eu tinha e a vontade que eu tinha de vencer. E quando senti que era possível ser jogador de futebol, e foi eu agarrar com unhas e dentes. Nós, quando falamos dos balneários, e estamos aqui 13 ex-jogadores, e vocês numa geração ainda diferente da minha, eu recordo-me de ver o Carraça a jogar no Famalicão, com o cabelo comprido, jogador irreverente, que entrava ali a descer. Recordo-me perfeitamente, e do Vitória de Guimarães, de si já não lembro também, recordo-me vagamente de si a jogar, recordo-me do Tony, claro. E nós, balneário, para nós era sagrado, porque nós depois tínhamos, para além do balneário, tínhamos uma convivência que era extraordinária. Nós juntávamos, eventualmente para ir ao cinema, 4 ou 5 ou 6 ou 7, ou meia equipa, ou juntávamos para tomar um pequeno almoço, todos juntos, para depois vir jogar para aqui, ou íamos lanchar todos juntos, ou encontrávamos em Famalicão lá sexta-feira para isto. Quer dizer, nós depois do balneário, que era aqui que nós criávamos raízes, nós fortalecíamos essas raízes fora do relevado. Por isso é que havia uma grande cumplicidade, uma grande união. Os balneários eram sagrados e continuam a ser sagrados, mas de forma diferente. Porque hoje em dia as redes sociais, os telemóveis... Hoje em dia já não acontece. Não. Ou pelo menos acontece menos do que aquilo que era normal. Carraça, hoje em dia nós ainda nos juntamos meia dúzia de jogadores antigos para almoçar ou para jantar. Não nos juntamos. Hoje não sei se é muito possível, eventualmente encontra-se um casal de 2 jogadores que jogaram, trazem as esposas e almoçam ou jantam juntos e tal, cada um vai para a sua casa. Nós hoje ainda fazemos jantaradas e almoçaradas de jogadores que jogamos há 20, 30 anos atrás. E isto aqui, essencialmente, este balneário, este espaço aqui, sempre foi sagrado, ainda hoje o é, e quando eu ouço algumas pessoas falarem de balneários e de bufos, é uma coisa que me enerva, que me revolta, porque isto aqui dentro é a coisa mais importante que pode haver para um jogo de futebol. O balneário, possivelmente, é mais importante até que o campo, digo eu. E independentemente das divisões e dos clubes onde está. Portanto, nós estamos a falar de um clube que tinha uma estrutura que era este Rio Pel, que tinha até um estádio, talvez um campo pelado, que era o melhor campo pelado que havia no país, talvez. Mas depois Vizelas e Benficas e Académicas e Vitória são balneários diferentes, mas
que tem um denominador comum sempre. Eu tenho, em todos eles, até mesmo daqui do Rio Pel, ainda tenho amigos com quem falo e colegas com quem falo desse tempo de há 30 e muitos anos atrás. Não sou de amizades exageradas no futebol, ou tudo que há no futebol é amigo, não. Tivemos balneários e nós vivemos balneários difíceis no Benfica. Muitas vezes nós vivíamos, e você sabe disso, no tempo dos nós vivíamos balneários partidos. O nosso campeonato nós ganhamos em 93, 94. Era um balneário. Sim. Vamos falar nesse balneário. Só o Mourinhão. Nós fazíamos almoços, como você sabia, e jantares, a equipa toda, todas as semanas. Era obrigatório, sabia disso. Lembra-se um célebre treino, até lá chegámos, pegou com a pasta no chão e fomos todos para dentro, que eu fiquei cá dentro a dormir. Sabe que há por vezes os melhores treinos é não treinar. Não treinava. Esse foi o melhor treino que foi não treinar. E íamos jogar ao Porto, a seguir. Íamos jogar ao Porto e viemos aqui e jogaste esse jogo? Joguei, eu jogava quase sempre. Eu vi uma história que não foi bem assim. Eu vi uma história que não foi bem assim. Vou-te dizer que o Vítor chega ao Benfica vindo do Vizela da terceira divisão. Segunda. Que era hoje a terceira divisão. Seria hoje a terceira divisão. E vai para um universo completamente diferente, não é? E nós fizemos um estágio em Lamego, nessa altura, de 12 dias, salvo erro. E ele começou a dar os tais sinais que muitas vezes falamos nos nossos programas, a dar sinais. E tu começas a perceber-te, há a pré-época, aos jogos de pré-época, vai entrando, e depois há um jogo que tu, se calhar, nunca mais te esqueces. Pô. E nunca mais saíste, por isso é que estás a dizer. É pedra de toque. É. Qual foi? Marselha, talvez. Montpellier. Ou Portimão. Vamos lá, espera aí. É Portimão. Portimão é o jogo-chave. Mas isso está ligado a uma história que é... O nosso primeiro jogo era com o Penafiel em casa, que foi adiado porque estávamos em digressão pelos Estados Unidos. Portanto, na altura. Hoje tinha que se ir buscar esses cachê. O jogo foi adiado com o Penafiel. Vamos jogar em Espinho. Eu fazia parte dos 16, que para mim já era uma coisa. Estar nos 16, era uma luta. Se a convocatória nos 16 já era uma vitória. Era uma vitória estar nos 16. Empatámos esse jogo 2-2 em Espinho. Portanto, tínhamos um jogo adiado, empatámos, fizemos um ponto, que as vitórias valiam 2 pontos. Jogámos em casa com a Vitória de Guimarães, empatámos 0-0, em que eu estou a aquecer atrás, aqueci em Espinho para entrar. E não entraste? Aqueço com a Vitória de Guimarães. E entraste em Espinho? Não entrei. Jogámos em casa com a Vitória para ir-me aquecer outra vez. Também não entraste? Não entrei. O jogo estava difícil. Mas aqui havia uma coisa que era excepcional, que era o Estado da Luz e o terceiro anel, que Tony dizia. Calma, que isto, para jogares neste estádio, para entrares, tem que ser no momento certo. Não é pegar aqui, vai miúdo para ali, joga, deita uma oportunidade, agora olha, estás aqui, morres, e nós temos um exemplo do miúdo que era o João Pires, recorda-se? Sim. O Ericsson mete numa competição europeia, ele não conseguia fazer um passo daqui para aqui sozinho. Recorda-se desse jogo? O terceiro anel liquidou e era um miúdo muito espetacular, começou e jogador um craque. E não entro nesse jogo a seguir, depois vamos a Montpellier. E outra vez nos 16 e o jogo corre-nos bem, 2-0 e tal, a gente a fazer uma grande jogatina. 3-0. E ele mete-me a 20 minutos do fim. E eu, tal, deu o terceiro gol a marcar. A seguir vamos a Portimão, aquilo não tínhamos ganho nenhum joguete. Estávamos ali e eu assim, eu entrei aqui, não golinho a marcar, nos 16 estou para Portimão. Palestra no hotel, sai El, salvo erro, Paneira, titular. O gajo está no hotel, a vir a palestra, normal, a gente ouvia aquilo e a gente descontraído, a vir a palestra, atento, fala em Paneira e aquilo começa. Começa a tremer, assim, eu titular. Eu não me disse nada, fui ali na palestra, vais a titular, porque aquilo foi, o tempo de preparação foi muito curto. E ele, vamos lançar o miúdo aqui. Devia ter sido assim, não é? E a gente ganha lá 1-0, faça um excelente jogo. E a seguir tínhamos na quarta-feira o jogo em atraso. Que já não ia jogar, porque na altura o terceiro ano tinha 70, 80 mil pessoas. Recorda-se, não tinha, a uma quarta-feira não tinha 40 mil, mas ele tinha 70, 80.
E então vamos fazer o tal jogo em atraso com o Penafiel. O Abel Campos fica de gripe. Recorda-se disso? De um dia, de terça para quarta, fica de gripe, acorda com gripe. Tony chama-me e pergunta-me: como é que é? Estás preparado para jogar no Estado da Luz? E eu disse: estou, claro, quero jogar. Eu estava mortinho para jogar. E ele disse: não é fácil jogar aqui, ser igual a ti próprio, tu tens todas as condições de ser um grande jogador, eu recordo-me disto. Vai para lá e desfruta do jogo. Esquece o que está à tua volta. E pronto, o que aconteceu? Ganhamos 4-0, só eu recebi uma grande jogatana, logo a seguir... Nunca mais saiu. E ele deu esses sinais, agarrou da forma como ele já há pouco foi e fez um percurso dentro do Benfica de grande... Aliás, de grande goleiro, depois acaba por sair e continuar nas equipas onde esteve. Só aquele jogo nas Antas é que não conheço. Ainda não. Essa não conta. Eu sou santo. Como não contar. Primeiro deste. Primeiro passas-me a mão pelo pelo. Não, conta lá, essa. Foi um jogo contra... Primeiro passas-me a mão pelo pelo e agora. Diz lá. Não, isso foi um será jogo... uma chancada, deixa ver. Não, foi um jogo no Estado da Luz contra o Futebol Clube do Porto. Eu fiquei no banco nesse jogo. O Tony achava que eu fisicamente não andava muito bem naquela fase. Mas é verdade, não andavas ou andavas? A gente andava sempre bem, achava que andava sempre bem, achava que andava sempre bem, mas eventualmente tive ali uma quebra de rendimento, que era normal, e eu em 38 jornadas fazia 34, 36, sim, não era fácil, mano, de jogar naquela altura 30 e muitos jogos seguidos, e era um jogo com o Porto, um jogo em que nós estávamos ali a lutar com o Futebol Clube do Porto, o jogo em casa, e eu estava no banco de suplente e comecei a ver aquilo, e o Tony só fez uma substituição, eu comecei a ferver no banco e então peguei uma pé. O banco do Benfica era comprido, o Tony ficava na ponta, o João Ferreira, o Tony ficava ali na ponta, o João a sorrir, e eu vou para o pé do banco, e o Tony aqui sentado, e eu ponho assim, a mão assim, e começo a alongar. Meta-me. E ele era assim, era para os bichos que vêm para aqui, agora dar-me cabo da cabeça. Quando se fala muitas vezes do Benfica, quando eu falo do Benfica, falo num contexto que eu aprendi o Benfica, quer dizer, eu cheguei lá, o Benfica não me pediram vamos jogar atrás da linha da bola, vamos defender, vamos marcar 1-0 e vamos ficar à espera e acomodar-nos a isso. Você sabe disso? O Benfica o que eu bebi do Benfica foi o Benfica entrar para ganhar, sem medo, cair em cima deles. E se marcássemos, vamos à procura do segundo, que se o segundo mata-os e o terceiro acaba com eles, e é isto, e o Benfica era aquilo. Quer dizer, nós nem sempre conseguimos, porque as outras equipas tinham qualidade, tinham valor, etc. Mas foi isto, nós não sabíamos gerir um jogo, nós tivéssemos que pegar na bola e ir para a frente, o terceiro não provocava-nos logo, começava lá tudo, e nós tínhamos que ir para a frente, quer dizer, mesmo que não quiséssemos. Eu quero ganhar, eu quero jogar, eu queria sempre jogar, como todos nós queríamos jogar, nós tínhamos uma vontade inacreditável de jogar, estar perante o terceiro anel, entrar naquele terceiro anel, que é uma coisa que só quem passou lá, só quem passou, só quem entrou, só quem viveu esse momento é que sabe o quanto é arrepiante a gente se dirigir ao terceiro anel. É verdade ou mentira? É verdade, eu já estava noutra. A primeira vez que eu joguei contra o Benfica foi pela Académica num jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica, que nos ganhou em Coimbra 2-0. E ao entrares em campo parece em frente. um impacto para quem com 19 aninhos, quer dizer, portanto, entrar e olhar para um terceiro anel todo ele em polvorosa, um vulcão que estava ali, à espera, portanto, da degola do incêndio. Mas, por acaso, não era isso, era exatamente, nós acabámos por perder 2-1 e eliminando o Benfica, que é quando acabamos por chegar à final com o Vitória de Setúbal. Aquela final que do Setúbal. Com Setúbal. Com aquela que teve os dois prolongamentos. De repente apareceu-me aqui uma pré-época que nós normalmente fazíamos, já não comigo, mas com o grande amigo Sven Goran Eriksson, onde íamos para a Suécia.
Não te rires. Não sei qual é. Não sei o que é que vai ser daí. Não sei o que é que vai ser daí agora. E sabes que Suécia soa bem. Suécia soa bem. Não. Eu lembro de uma história. Pá. Teve protagonistas, mas esses protagonistas não têm nome, estás a perceber? Já te dei aqui uns tópicos e tu podias acabar o resto da... Acabar a história. Acabar a história. Acabar a história. Não, nós chegámos lá. Nós chegámos à Suécia e é dado um carro a cada 5 jogadores. Uma chave de um carro, Veloso, tu és o capitão, tens um carro, 5 jogadores, porque o treino ficava 4, 5 km, mais ou menos. Sim. E dividiu-se os jogadores, os 20 e tal jogadores, ou 30 jogadores que foram para estágio, por não sei quantos carros. E então chegámos ao último dia e é feito pá, amanhã vocês têm jantar, se querem ir alguma coisinha e tal, mas pá, 11 horas, 11 e meia No hotel. o máximo, meia-noite no hotel. Pronto, nós jantámos, pá. Tinha ali uns barzinhos ao lado para ver uma cervejinha ou qualquer coisa assim, estávamos ali, olha. Descomprimir. Chegámos ao hotel, 11 horas, pelo 11 e meia, meia-noite, qualquer coisa, entrar no hotel, ali o Tony, Henrique, tudo ali à porta, o diretor, o Sr. Jorge Brito, boa noite, até amanhã, nós amanhã ficávamos cedo, nós, para os quartos, aquilo começa, o hotel estava em obras ao lado, aquilo estava em obras ao lado, e a gente chegava ali, podia nas pranchas apanhar pedras e tudo. Que aquilo era junto à praia, o hotel. Então começámos a ver pilhas cá em baixo. Pilhas? Pilhas. Portas a bater em pilhas. Onde é que está? E nós cá acima. Com as pedras. Era o Tony, o Henrique, o gajo pagava com as pilhas e assim encontrava aquele que andava cá fora aos lados e estava com as pedras. Bem, às tantas houve alguns que entravam, E saí. mas tinha uma porta, Para sair. a porta de saída. Entretanto, aparece um diretor que diz: epá, mas o fulano ainda estão. Ainda... Não bom. Então eles entraram. Ai. Fomos ver, havia a porta por onde os gajos tinham ido. E ele, quem é que está aí? Estou-te a ver. Eu não viu nada. E a gente cá Nós fazíamos o jantar de despedida com o Jorge de Brito, põe aquele autocarro com discoteca que vamos todos. Sim, fomos. Vamos todos num autocarro, com discoteca, um autocarro daqueles com duplo autocarro, parece aquelas carruagens lá. Sim. Epá, aquilo era uma coisa, ele alugou aquele autocarro, foi-nos buscar ao hotel, todos convidam-nos para ir almoçar, para encerrar Sim, o era o estágio. encerramento do estágio. Encerramento, nós fomos todos. E recordo que nós ficamos, as mesas eram ao comprido e o Shell tinha passado a diretora, a secretário técnico. Entretanto, a gente começa a beber uns copitos, o Veloso bebia bem, o Manuel também gostava de beber um copito e tal, e aquilo, o Manuel Bento pede um whiskyzinho. O Shell, que tinha deixado de ser jogador há meses antes, pega e chama a atenção ao... Bem, vamos assim para fora, você não estava, eu, o Veloso, o Manuel Bento e depois o Shell que lhe vai chamar a atenção. Tu como mais velho devias ter vergonha. O Shell, o Manuel Bento... Este gajo, e começa a chorar. Tem cara, os céus, aqueles nomes que nós sabemos que o Manuel se chamava, e isto e mais aquilo, e começa a chorar. Eu não consigo conter, comecei-me a rir, estava a ver, o moço começa a rir. Aquilo foi uma palhaçada porque ele chorava como uma criança. Recordo-me na seleção, quando na mesa o Carlos Queiroz chega à seleção e nós bebíamos o vinho nas garrafas, que você detectou aquelas garrafas de Smol, de águas das pedras. Smol? Água das pedras. E ele olhava para mim. Era o quê? Do Smol? Garrafa do Smol? Havia cá água das pedras verdes. O Queiroz chegou lá e disse: não há vinho para ninguém, acabou o vinho nos estádios e tal. Nós sempre bebíamos um copinho ao jantar, portanto era normal. Acabar, como é que vamos contrariar isto? Começa a ver garrafas verdinhas com palhinha. E nós a jantar e este assim, pá, isto é a água das pedras de palhinha. E há qualquer coisa que não bate certo. E nós todos, outra água. Chega ao fim e nós toca a sair. E este gajo Lembro-me de ter chegado ao empregado e disse: olha, tu, o teu lugar não vai ficar em perigo. A partir de hoje, se parares com aquilo que tens andado a fazer.
Está entendido? Se servires mais água das pedras, Porque eles não podem beber tanta água das pedras. Nós fomos embora. Não, mas depois disse, lá, agora parem lá com as palhinhas, porque já não há palhinhas para mais ninguém. Porque a água das pedras faz-nos mal. A partir desse jantar, eu detectou lá as garrafas, no outro jantar a seguir começou a pôr as garrafas de vinho na mesa, não vale a pena. Quando era fazer a melhor cena, eu sei que os controlam bem um copo e estar aí a pedir garrafas, que era muito pior. E um dos momentos que eu acho que realço sempre é o de 93, 94, quando vamos ao Alvalade. Aquela semana que antecedeu toda a época, que começa com uma época de argumentos, recorda-se? Constrói uma equipa sustentada naquilo que tínhamos ali e que conseguiu-se aguentar, foi-se fazendo com talentos incríveis que nós tínhamos, não é? Porque se perdeu no ano anterior, o Tony treinou possivelmente uma das melhores equipas que ele treinou, não sei, digo eu, em 93. 92, 93, não, 92, Apanha 93. aquela parte final da Taça de Portugal em que você apanha aquela... Sim, quando Apanha sai... Paulo Futres, apanha Rui Costas, apanha Paulo Sousa, apanha João Pinto, apanha Isaías, você apanhou ali, os russos ainda estavam no Benfica, aquilo eram Mozart, etc, Isaías, enfim, tantos outros que nós poderíamos estar aqui a falar. Percebe-se o quanto o Tony foi, e a equipa técnica dele, importante. Portanto, para todos, nós tínhamos um carinho incrível por ele, ele sabe disso. Eu digo isto sempre, não é por ele estar aqui, eu ligo muitas vezes a dizer isso. E nós adorávamos o Tony, todos, mesmo aqueles que não jogavam. E a minha saída do Benfica acaba sendo quase de certeza absoluta também por responsabilidade minha, mas por Tony, fui sempre um defensor do Tony. Sempre. E fazia questão de o manifestar no balneário, se calhar em voz alta não devia fazer, mas dizia muitas vezes volta Tony, mas isso era a irreverência da volta Tony, eu dizia isso muitas vezes na entrada do balneário da nossa equipe, e ele sabe. Não estou aqui para se chorar, não? Calma, não comece para aqui Outra vez mas é isso que eu penso. O cabrão do lenço está outra vez a subir. É isso. Mesmo quando o punhas no banco. Isto é que é liderança. Mas depois poucas vezes. Se fizesse mais as coisas não diferentes. Esta foi num jogo, o Tony era o treinador, acho eu, contra a Juventus. E era o Trapatório o treinador da Juventus. Da Juventus, exatamente. Era. Este foi um jogo para mim. Grande jogo no Estádio da Luz. No Estado da Luz. E depois lá, logo no primeiro minuto, meteram o Silvino dentro da baliza, o Ravanelli. Foi. Ainda abriu logo no primeiro minuto. Vítor, isto é quê? Guimarães com o grande... O cantor? Eu trouxe esta fotografia, quando a gente fala de amizade, a gente fala algumas vezes, não fala, e vivemos aqui curtíssimos um do outro. O Neno é uma pessoa ímpar no futebol, é um amigo para sempre. Eu joguei 11 anos com o Neno futebol, da mesma equipa. O Neno para já alimentava-nos a todos de chocolates e de revistas no autocarro. Quando chegava, o Neno trazia chocolates e bolos para todos. Nós íamos para estágio, o Neno chegava lá com as caixas de chocolate, com as tabletes de chocolate e com as revistas. Mano, tens aí a Ola, tens aí a gente, tens aí a... Eu tenho, mano, depois darás, mano, empresta, quer escrutinho, como, mano, sabe que é verdade isto? E com as bolachinhas, mano, tira uma. Chocolates e bolinhos. Era aquela bolinhos, chocolates e não sei o que, davam-lhe para o autocarro todo, o Neno era uma coisa inacreditável, pá. Na seleção, a minha primeira interiorização, o Neno está presente, que é na Suécia. Olha esta. Esta também, quando eu falo em amigos, falo de um jogador que saímos de alguma forma na mesma altura do Benfica. O Isaías era um jogador inacreditável, você sabe que era um poço de força, um jogador de equipa, um jogador que dava tudo. Esta é quê? Liga dos Campeões? Esta trouxe é uma fotografia que tem para mim muito simbolismo, para já porque estou com a fita de capitão do Benfica, porque tenho o número 7, que era o meu número. Era isso que eu estava... O número 7 já é um... Já era. Eu já estava a ver à frente. Já estava... E depois tem esta particularidade aqui da camisola. Este foi o primeiro símbolo da Liga dos Campeões. Trouxe por isso. Campeão nacional, 88, 89. Pois, esta aqui, pronto, hoje como o Tony está aqui também, sou eu no primeiro ano do Benfica,
e com a faixa de campeão. Trouxe também porque foi o meu primeiro título de campeão nacional pelo Benfica e com esta camisola, que é uma camisola lindíssima na altura da FNAC, são das camisolas que eu gostaria de voltar a ver, especialmente o equipamento branco no Benfica. E aqui, esta tem um enorme simbolismo, não é? Porque é o lançamento das tendências para o verão. Isto é, tu a vestires aí... Esta é uma fotografia... Você não E esta fotografia trouxe-a também por isto. Este é o meu primeiro contacto com o Tony como treinador, isto é no dia da apresentação. E trouxe também esta fotografia. E quem é esse que está aí ao lado? Este sou eu, pá, todo. Já viste essa camisa? A camisa. Já à frente, atenção. Não estava a ver. Grande camisa, pá. Para além do Benfica, outros balneários que tenham marcado? Eu tinha um balneário em Famalicão muito bom, com amigos que ainda hoje tenho, que foram os primeiros, se calhar, a dizer-me que eu tinha talento e que diziam que eu tinha capacidade para chegar muito mais à frente. Os jogadores que chegaram comigo e que me viam talento e diziam, pá, tu podes perfeitamente chegar a um clube da Primeira Liga. A Primeira Liga já era quase uma coisa muito boa. Chegar ao Benfica, e esse era o sonho, era quase o inatingível, mas consegui lutar por isso, acreditei sempre que era possível. Os tais sonhos que se realizam. Tive no Vizela um balneário incrível, também, de gente muito boa, gente muito humilde. Ainda tenho o meu compadre, o Kim, que é o padrinho da minha filha, que jogou no Passos Ferreira muito anos, capitão, jogou no Vitória. A Académica é possivelmente o clube que mais me criou dificuldade. Eu vou passar a explicar porque, e se calhar o Tony vai perceber. Eu jogo no Benfica, saio do Benfica numa exigência, num patamar elevadíssimo. Eu saio e venho para a opção, podia sair para fora, podia sair para outros clubes a ganhar muito mais dinheiro. E a opção era vir para casa porque eu saí machucado do Benfica. Eu saí mesmo machucado, tive uma dificuldade, até porque eu só começo a jogar, entro no Vitória e ainda vinha com aquele de querer, mas tive ali uma quebra e depois só apareço em dezembro novamente a começar a jogar na equipa. Portanto, até de alguma forma não joguei alguns jogos, fui afastado. Sentiste a saída? Pá, do início não, achei que era novo, cheguei ao Vitória de Guimarães, mas depois tive ali uma quebra enormíssima e depois apareço numa transição do Vítor Oliveira sai e entra o Manuel Machado a treinar a equipa 3 a 4 jogos e eu apareço a jogar ali e apareço a jogar bem e depois vem Pacheco e aí eu explodi completamente outra vez. Eu sabia reagir à pressão, eu reajo bem à pressão, eu gosto de pressão, gosto constantemente de ter pressão sobre mim, eu gosto e ele sabe disso. E vivi bem aqui na Académica, no Vitória, de 4 anos excepcionais na minha carreira, sempre com uma perspectiva de voltar ao Benfica. E depois acabo por opção na Académica. Escolhi a Académica porque é um clube mítico, um clube de todos, um clube... Toda a gente gosta? Toda a gente gosta. Entre clubes que eu tinha da Primeira Liga, o Rio Ave na altura, o Varzinho, etc., eu optei pela Académica da Segunda Liga, porque era exatamente achar que devia acabar num clube diferente. E chego à Académica e apanho um clube de gente espetacular, mas a pressão não existia. E o perder ou ganhar, naquela altura era igual. A Académica não perde, quem ganhou foi os outros. E a seguir acabava o jogo e íamos todos para uma adega comer leitão. E não via ninguém triste. Você é de outros tempos seguramente, e aquilo começou, até porque o meu segundo ano já não tinha condições, já não gostava sequer de treinar. Eu acabo a minha carreira porque eu não gostava de treinar. Eu senti que não tinha prazer, queriam que eu ficasse, mas eu disse, pá, eu não gosto, não vou fazer isso, não quero mais jogar futebol. E deixei, e ao contrário de quase 99,9%, eu não tenho saudade de jogar futebol. Sei que foi o Sr. Paz Bandeira que te veio ver ao Vizela. Como é que surge
Porque penso que o Sr. Pérez Bandeira está ligado. Está ligado. Tio Pérez. E tu de certeza que tens aqui, há aqui sempre uma história que se liga à forma como é que surge o Vítor Paneira como a possibilidade de vir para... A minha história é muito gira. Eu comecei muito tarde, aos 16 anos. Portanto, fiz um ano de juvenil e um ano de júniores. Portanto, fiz um ano de juvenil, só joguei aqui um ano no Rio Pel, um ano de júniores no Famalicão e subi a sénior. E só jogava 10, 15 minutos e os treinadores metiam-me e quando o jogo estava apertado, o Famalicão não conseguia resolver e eu era muito fininho, magrinho. Minha mãe tinha uma tasquinha e eles diziam: "Ei, mas é comer, comes pouco e tal." Eu comia bem, comia para caramba, só que não engordava. No segundo ano que eu estou no Famalicão, há um treino de seleção que se fazia de captação, ou se fez pela primeira vez um treino de captação, que foi feito um no Sul e outro no Norte. E o treino aqui no Norte foi em Famalicão. E o que é que aconteceu? Cada clube da segunda divisão podia indicar 2 jogadores que achassem que tivesse potencial para ir a Toulon aos sub-21. Estamos a falar de miúdos de grande talento aqui do Braga. O Fernando Pires estava nesse treino, enfim, muitos outros jogadores. E eu lá fui para o banco, para um dos bancos, como era... Entretanto, lesionou-se um jogador da minha equipa lá no meio campo. E o Pérez Bandeira, depois vinha saber em conversas com ele, que ele ficou ali rodeado dos meus colegas do Famalicão. Ao pé dos meus colegas que jogavam comigo, estavam a ver o treino também. O António Oliveira era o adjunto, o Juca era o selecionador na altura. Portanto, havia ali uma série de jogadores. E o António Oliveira virou-se para o banco: "Pá, quem é que daí joga aqui no meio campo e tal?" E eu Claro, no meio campo, ou até defesa, até se me dissesse que era defesa. Eu era ala no meio campo. Eu só queria buscar a camisola da seleção, só queria ir ao treino para apanhar a camisola da seleção, para recordação. Imagina isto. E como a vida às vezes nos transforma, um minuto transforma-nos a vida. Por isso é que eu... Vítor, não. Como é que chamas? Eu, Vítor, não. Ok, olha. Jogas aqui, onde é que jogas? Jogo aqui no meio campo para a frente, gosto de jogar. Mas joga onde você quiser. Então jogas aqui à frente e tal. Eu começo a pegar na bola e começo a entortar. E os meus colegas a ver para mim: vai ele começar. E o Pérez Bandeira, rato da bola, e umas pessoas incríveis, excepcional, começam a ver: olha, mais uma, pumba, rigam-se. E o Pérez Bandeira: não, mas isto para o nosso que dá aqui no treino é isto. Afinal, o Oliveira, nome, tal, tum. Passando uns dias, convocado para a seleção de Esperanças. E havia um treinador que você conheceu, o Jorge Oliveira, em Vizela. Sim. Também era muito amigo do Sonelo? Do Nelo Barros, que o Nelo Barros já tinha treinado no Vizela. Sim. E à quarta-feira disse que só ia de propósito ver os jogos do Famalicão de reservas para me ver jogar. Eu vou vê-lo de propósito, às quartas-feiras, que jogavam nas reservas antigamente. Pronto, e surge aí a situação, o Pérez chega lá abaixo, na estrutura, na altura, de ao miúdo ali, A partir daí eu faço contrato com o Vizela, assino de contrato com o Vizela, e aparece-me o Benfica 2 dias depois, a ligar o Pérez Bandeira para a minha casa, para os meus pais. E disse: olha, nós com o Vizela entendemos bem, não te preocupes, queres vir para o Benfica? Não queres? Eu quero? Claro que sim. Mas eu pensei que aquilo era gozo, porque eu tinha sido do Famalicão, e pensei que alguém ia dar gozo. Passamos uns dias, volta a ligar os gajos do Vizela, que eu tinha assinado. E pá, Vítor, no Benfica já acertámos tudo com o Benfica. Afinal, isto é verdade, não é verdade. Tu vais para o Benfica, agora vais ficar cá um ano, que a gente não deixa sair, vais ficar aqui um ano e tal. Nem ordenado sair, nem nada, não sabia nada. Não, eu fui, e o que chegaram lá puseram-me assim: vais assinar aqui 3 anos e vais ganhar X. Eu posso dizer, eu fui ganhar 350 contos para o Benfica na altura. Portanto, sem casa. O Benfica nessa altura era de mãos largas. Não, alguns davam a todos, menos. Eu era um jogador que ia da segunda divisão. Continua assim. Vamos dar casa. É para despachar. Algumas vezes na altura dizíamos que isto é uma subsidiária do Paga Pouco. Mas para mim foi. Destas memórias que estão para aqui, e no Vitória tu referencias aqui alguém que anima um balneário. E esse já mostraste aí a fotografia de quem é que é o grande animador de um balneário. Era o Neno. Aliás, eu lembro-me de nós tínhamos a chegada para os jogos, aquela hora e meia onde se chegava, e o canto do Silvino. O Silvino, que era na altura,
os dois guarda-redes, mas duas personalidades completamente diferentes. opostas. Lembras-te, o Silvino chegava, se fosse ele que fosse para jogar, aqueles primeiros 15, 20 minutos, estava assim, o Neno, jogasse ou não jogasse, Era igual. Era sempre a cantar e a rir. Para já, falar sobre as palestras, as suas palestras. A parte do nosso jogo era preparado durante a semana. Portanto, Sim. nós quando íamos para lá já era preparado. Mas você tinha particularmente uma frase, que você vai se lembrar dela, que eu usava em todos os jogos. Que era, nós temos três coisas. Não, para ganhar. Para ganhar, nós temos três coisas. O que era? Correr. Primeira, correr. Segunda, correr. Terceira, correr. E que nós Somos melhor que eles. Nós somos melhores. Se somos melhores. Atleta. Não é atletismo, mas bem. mas era correr, não, igualar em termos competitivos. Quando você se falava, era que as equipas corriam. Atitude. Correr bem. Claro, correr. Mas é correr É bem. correr. Vocês são Tanto melhores. como eles. A segunda é correr, se pudermos mais que eles. E a terceira é correr. Porque nós, depois de acabar sempre assim, porque nós somos melhores que eles e nós fazemos a diferença no resto. Eu acho que esta parte do psicológico, eu acho que é importante no jogador. Muito importante. Eu, por exemplo, eu como treinador, muitas vezes falava individualmente, falava no grupo, mas depois individualmente falava com os jogadores. Sabia onde podia mexer e tocar com eles. Eu recordo quando subi no Ribeirão, nós estávamos em confronto direto com o Tirsense, que tinha uma grande equipa. O António Borges era o treinador do Tirsense e aquilo, o Borges. Borginho. Borginho jogou contigo no Famalicão? Não jogou? Não, ele saiu para o Chaves. Então, mas ali, eu recordo-me que era ali naquela altura. E nós havíamos ali uma rivalidade, porque andávamos ali e coladíssimos, que eles tinham informação tudo o que se passava a nós, que nós tínhamos informação tudo o que se passava na casa deles. Eles foram jantar a meio da semana, nós sabíamos como é que eles se cumprimentaram à mesa, como é que eles fizeram, deram um beijinho cada um para fortalecer aquilo. Serviço secreto. Portanto, aquilo já havia ali um... Já havia. E não tinham drones. Nada. Serviço secreto. Nós sabíamos que eles foram almoçar à Maia e que, a certa altura, para eles ganhar, para fortalecer, era um beijinho, um passa um beijinho de novo. E nós... O que é que acontece? Nós vamos para o jogo e eu assim, combinei com a minha equipa técnica, nós vamos trabalhar 3 centrais durante a semana, mas não vamos jogar com 3 centrais. E nenhum jogador sabia disto. E eu tudo capacitado que íamos jogar com 3 centrais. Chega ao balneário, malta, como é que é? Um ambiente ali, tudo... Vocês estão com medo destes gajos, pá? Aquelas tangas assim, gajos. Não, isto. Pá, vocês estão a vossa cara da maseca aqui nito. A vossa cara estão todos borrados. Não mesmo! Opa, estão a falar sério? Começou tudo ali. Opa, com outras palavras, não é? Que aquilo... Oh, caramba! Então vamos agora assim, pá. Quero ver se vocês... Opa, eles estavam no túnel, já estavam a querer... 20 minutos, eu 4-0 a ganhar. 4-0. Mas aquilo foi, não fico. Expulsa-me um gajo, nós íamos num pênalti, expulsa-me um ponta de lança, o Arte vira-me aquilo tudo ao contrário e ganhamos 4-3. Foi o suficiente, a partir dali, imparável. Eu ia igualar o recorde do Mourinho na altura, com 27 jogos seguidos a ganhar, eu ia igualar esse recorde, mas pronto, mexi na equipa, porque era para dar na parte final já, mas pronto. E há outra que eu tenho muito gira também. Esta no Gondomar. Então nós a dar um massacre numa equipa em casa e pá, aquele jogo aproximava. Eu tinha jogar com 2 pontas de lança, fazer tudo, só mexer nas alas que eu queria. Pá, tenho dois pontas de lança no banco, o Marcelo e o Ângelo. Então chamo os dois, vamos a aquecer e vim para qual vocês é que vai marcar o gol da vitória? E eu mesmo. Então aquece, vai entrar. O gajo entra, pula, gol. Isto é verdade, não me pode ligar. Eu tinha 2 assim. Eu meti mais um ponta de lança, acho que era 3, que um era mais alto. E os 2 eram 2, estavam. E só o é que respondeu. Sou eu. Foi o primeiro. Eu trouxe as camisolas, todas elas naturalmente têm signo. Isto é antes do Figo ou é depois do Figo? Isto é no Figo, é europeu. O Figo, Sapintos. Espera aí, mas o 7 era do Figo. Não, o 7 era minha. Eu fui o 7 no europeu. Não joguei com esta. Não joguei nem um minuto. Tinha sido considerado um dos melhores jogadores do campeonato nesse campeonato no Vitória de Guimarães. E
e acabei por não jogar nem um minuto. É uma das mágoas que eu tenho, mas fica a presença no europeu. Depois, tenho aqui esta tem uma história bonita, muito bonita. O Tony era o treinador do Benfica na altura, era a festa dos 50 anos de Eusébio, foi no Estado da Luz contra o Manchester United, recorda-se que jogou o primeiro, ganhamos cá e lá. Ganhamos cá, lá marcou o Euro no gol. Euro marcou o gol lá, 1-0, e cá, e era o Ferguson o treinador. E cá ganhámos 2-1, Salvador. E antes do jogo, houve a festa de homenagem ao Eusébio dos 50 anos, em que eles jogaram as glórias do Benfica contra o Manchester United, e o Eusébio chegou ao balneário, estava-me a equipar para jogar a seguir, que nós jogámos logo a seguir, estava-me a equipar, e o Eusébio veio-me oferecer a camisola dos seus 50 anos contra o Manchester United. Portanto, é uma camisola única, de um jogador único no Benfica e no futebol. Especial. No Benfica e no futebol português. E depois são camisolas dos clubes onde passei, o Vitória. O grande Famalicão. E o Famalicão é o clube da minha terra. E atrás de ti já falámos, não é? Com que número é que jogavas no Rio Pelo? Eu jogava no Rio Pelo com o número de 9. Não. Sim, 9. Eu jogava com o número 9 no Rio Pelo. E o Sagrado Balneário vai ter uma daquelas que nós vamos ficar extasiados com essa última tua história. Bem, esta história eu conto. Foi também num estágio na Suécia. Em que nós fazíamos, você recorda-se? Os buffets, você estava com o Ivic, não estava? Sim, havia o buffet. Um buffetzinho de saladas e tal. Exatamente. Então nós malandrinhos, Pode ser, nós vamos para o buffetzinho, a gente chegava e tal, vinha do treino, começava a pôr saladita e tal. Estava um jogador aqui, outro jogador aqui, estava o Ivic aqui, estava outro jogador aqui, e eu entro, pego no pratinho e tal, e olho assim, aquela coisa, gente. Tal, começa a dar, tanto chega outro colega, mas eu tinha em mente que era o Ivic, depois o Ivic, entretanto o Ivic troca com o outro para ali. E eu começo a pôr na salada e tal. Pá, só tiro a escaladita. Tal. Apalpo o rabo ao Ivic. E eles, paneira! E eu, ei, misto, que eu, não há problema. Isto é desculpa. Não problema. Nós tínhamos essa. E eu, aquela coisa de malandrico. Esse que era um colega, a gente vinha aquilo na. Sabe que a gente vinha aquela. Estiveste atento à movimentação. No ativo, pá, ali uma troca, soltou o som e eu, pumba. A visão periférica Não funcionou ali. E eu todo envolvido. Nem pareces tu. Nem pareces tu, estavas sempre atento. Estava sempre atento, pá, mas ali fugiu ali uma marcação. Pensava que ias contar a cara de como se vaca ou que era.